Por que é tão necessário, nos dias de hoje, dar uma crítica construtiva? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like e comente o que entendeu ou o que achou, tá bom? Vamos lá, você reparou que hoje em dia o pessoal dá muita atenção a fazer sempre uma crítica construtiva, né? Algo muito bem intencionado, de pessoas que são santas do pau oco, né? Todo mundo quer contribuir para o mundo, isso é muito bonito, né? Agora falando sério, é muito bonito mesmo, é algo assim bom, né? De uma essência assim realmente louvável do ser humano. A pessoa querer contribuir, acrescentar em algo, isso de fato é uma parte boa do ser humano. Agora, o como isso ocorre é que está sendo algo extremamente prejudicial. Tá bom. Como assim? Vamos lá? É o seguinte, existe aqui, tá? Aqui está o quadro. Eu gosto de usar esse quadro, é muito útil. Existe aqui uma correlação que a gente precisa prestar atenção. Antes mesmo da gente ter qualquer tipo de, vamos botar aqui entre aspas, opinião própria, tá? Alguém já pensou por nós. Alguém está influenciando nossas ideias e sempre influenciou. Afinal, são 2000 anos. 2000 anos, historicamente contando. A gente sabe que tem mais, mas são 2000 anos de muita filosofia, muita cultura, de várias sociedades, principalmente em vários locais do Ocidente, né, sendo influenciado. A gente tem Aristóteles, Platão, a gente tem aí, né, a Idade Média, os escolásticos, a patrística, tem aí, entendeu? Você tem o medievo, você tem muitas assim, influências permeando a nossa cabeça. Né? A lista é gigantesca. Né? Então, a gente precisa entender um negócio. Que antes mesmo da gente formular uma ideia na nossa cabeça, essa ideia já foi formada por alguém. E esse alguém tem nome, tá bom? Esse alguém tem nome. Existia uma escola de pensamento, né, que formava pessoas, né, especialmente essas pessoas são marxistas, tá bom? Que se chamava Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt veio na Alemanha, obviamente, né? E era um tipo de pessoa, as pessoas que estavam lá, os professores, etc., não estavam muito preocupados com a verdade, não. A verdade era apenas um produto de interesse para eles, tá? Sendo ela um produto de interesse, os fins vão justificar os meios. Ou seja, existe, então, fruto da escola de Frankfurt, um cara chamado Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele criou esse negócio que a gente está vendo agora. Essa necessidade de tudo. Querer fazer uma crítica. A isso ele deu o nome de teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica não é esse negócio simplesmente de dar uma crítica construtiva. Não, vocês não estão entendendo. Esse negócio de crítica construtiva começou a vir agora, fruto do Theodor Adorno, que criou a teoria crítica, tá bom? Então o que é a teoria crítica? É o seguinte, eu ponho em dúvida, bem no estilo cartesiano mesmo, eu ponho em dúvida todas as verdades imutáveis. Como assim essas verdades imutáveis? É simples. Porque o Deus da religião católica tem que ser o verdadeiro? Porque a grama tem que ser verde? Porque existe o dogma da Imaculada Conceição? Para o pessoal da escola de Frankfurt, dogmas
são alienações? Para começo de conversa. Dogmas são alienações que o ser humano inventa para dominar as pessoas. Então é tudo uma relação de poder e quem obedece. É tudo para eles uma relação de quem manda e quem é usado, quem é manipulado. Então, vê se vocês conseguem me entender. Vamos lá, vê se eu me faço entender. Theodore, só acabar aqui, né? O negócio tá bom, né? O negócio essa cocazinha é boa. Eu gosto dela. E dando aula ainda é o maior prazer pra mim, né? Tomar. Fazendo duas coisas que eu gosto, né? Três, né? Que também é fumar um bom tabaco. Então vamos lá. Theodore Adorno, ele pegou um negócio, né? Descobriu essa forma, né, de verdadeiramente alienar as pessoas, tá? A teoria crítica. E fazer com que tudo esteja posto em dúvida, né? Então a gente tem aqui, né? Eu prefiro dizer que é teoria, né? Na prática, isso aqui é de fato uma metodologia para fazer com que as pessoas sejam completamente reféns dessa estratégia, dessa engenharia social, que é o que ele fez. Então, ele quer que todo mundo ponha em dúvida questões que até então eram imutáveis, mas que, sobretudo, que tenha uma ferrenha radicalidade na crítica. Então, ele quer, né, que tudo seja radicalmente criticado. Absolutamente tudo. Tudo, e aí vem uma questão que eu trago, né? Tudo menos a própria teoria dele. Você entende? Como é que o cara é safado? Então, assim, vale pra tudo, menos pro que eu tô explicando. Tudo é relativo. A verdade é relativa, menos o que eu tô falando. O que eu tô falando é bem objetivo e tem que ser seguido. Você entende? Então, obviamente é um canalha por excelência. É um pulha por excelência. Então, assim, tudo precisa ser radicalmente criticado e posto em dúvida. Sendo assim, não há verdades imutáveis, mas aquilo que me convém. O Theodor Adorno está fazendo uma coisa que já é assim, típico dos filósofos modernos, né? Eu prefiro até chamar de filodoxos. Tá? Não existe esse negócio de filósofo moderno, não. Existe filodoxos, né? Filósofo moderno, para mim, é Roger Scruton. Ele é filósofo mesmo, né? O Olavo de Carvalho é filósofo, né? Porque todos eles, esses que eu estou citando aqui, esses filósofos modernos, eles têm amor à sabedoria. Pela própria etimologia da palavra filosofia, vem de amor à sabedoria e, portanto, amor à verdade. O que esse pessoal tem, esse Theodor Adorno, né, que ele é um filodoxo, usando já a palavra que eu estou falando para vocês, né? Um filodoxo marxista, né? O que ele tem é amor à opinião. E por isso a palavra filodoxo, né? Ele tem o philos, o amor, a doxia. Doxia é a opinião. Então ele tem amor à opinião dele. Só isso. Por isso que a gente deveria chamar assim os filósofos modernos. A maioria esmagadora deles, Nietzsche, Foucault, Sartre, todos eles vocês veem que criam filosofias fechadas, sistemas de pensamentos fechados nele mesmos, na qual ele desce o cacete em tudo que está em volta e no passado deles. Tudo é ruim. Platão e Aristóteles são péssimos, são retrógrados, são sei lá o quê. Só eles que baixam, né? Só você ler um pouquinho de Hegel que você vai ver o que eu estou querendo dizer, né? O Hegel se denominava, inclusive, o salvador, né, da humanidade, né? Então, de tão maluco que ele é. Ele é quase como se denominava o novo Messias da filosofia, né? Então, vamos lá. O que é essa teoria crítica? É a crítica radical de tudo quanto existe. Ok. Como isso é aplicado nos dias de hoje? Simples.
você levanta a mão, né, diante do professor e fala: professor, mas como assim, né, o nazismo é de direita? Mas como assim o comunismo não matou mais do que a ideologia do bigodinho lá, que não pode nem dizer o nome aqui no canal, né, no YouTube? Como assim? Você me explica isso? Ele simplesmente vai te fazer uma crítica, falando, te expondo ao ridículo. Eu já vi isso acontecer. Ó, fulaninho é daquela turma, né, conservadora, que é ANCAP. Meu irmão passou por isso, né? Eu me lembro ele me contando, né? Eu, como vocês repararam, já sou mais na minha, né? Então, nunca cheguei a afrontar nenhum professor e tudo mais. Não vi necessidade, mesmo porque ser um embate de egos, né? O meu contra o do professor. Então, meu irmão, ele chegou para mim e chegou a questionar o professor em público. O que ele fez? Começou a ridicularizar ele em público. Falando, vai lá seguir aqueles blogs lá de ANCAP, né? Meu irmão nem de longe sendo um ANCAP, né? Jamais foi anarcocapitalista, né? Inclusive eu e ele a gente ficava zoando isso. Então o que a gente tem, né? A gente tem pessoas, né, que estão mal intencionadas, que são presunçosas, ou pessoas que são absolutamente ignorantes no que estão fazendo. Eu prefiro acreditar que seja essa segunda opção. Os professores, a maioria, não tá querendo manipular a pessoa nem nada. Eu prefiro acreditar no fundo do meu coração mesmo que seja a segunda opção. A droga do cigarro tá toda hora apagando esse charutinho. Cigarrilho aqui. Então, o que aconteceu, né? A crítica construtiva, ela veio justamente para fazer com que os seres humanos, as pessoas, começassem a demonizar aquilo que é sacro, que é eterno, aquilo que é verdadeiro, né? Começar a pôr em dúvida e ainda começar a botar outra coisa no lugar. Essa outra coisa no lugar é o que a gente chama de crítica construtiva, né? Que a gente faz aqui no Brasil muito bem, né? Não, mas é só uma... Quando você vê que tá falando merda, né? É só uma crítica construtiva, ou seja, estou me metendo na sua vida, mesmo se você sem pedir, né? Vou te dar uma opinião aqui sem você pedir, mas é só uma crítica construtiva, porque eu quero o seu bem, etc. Vocês não sabem mais muito, né, de de marxismo, leninismo, né? Foi permeado aqui no Brasil, né? Mesmo com aquele pessoal, né, no período militar. Aquele pessoal do período militar não adiantou nada, só abriu as pernas pro comunismo. No período, não teve um tempo que os comunistas cresceram mais do que quando os militares estavam no poder com a ditadura militar. Você está entendendo? E tanto que isso é verdade que aonde que a gente tem, por exemplo, hoje, obras completas de Platão e Aristóteles. Mas em contrapartida nós temos obras completas de Freud, de Gramsci, de Lenin, de Marx, Capital, tá tudo certinho ali. Mas vai ver ali no Aristóteles, pelo menos a obra de física dele tá completa. Isso no ano que eu tô gravando, tá bom? No ano que eu tô gravando. Tá certo? Então, a gente tá aqui lidando com pessoas, né, no sentido gramscista, né? Antônio Gramsci, ele foi um italiano que pensou assim, pessoal, não vale a pena fazer revolução armada. Não vale a pena ficar com esse negócio de vamos pegar em armas e derrubar o Estado. Não, isso aí passou. Isso aí é na época do tempo de Marx, de Lenin, de Stalin, Trotsky e as pessoas que sucedem eles, né? O que a gente tem que fazer aqui agora é entrar pela cultura. É fazer uma revolução dentro da cultura. Daí onde vem aquela frase, que eu não sei bem se o Gramsci falou isso, né? Mas se ele falou ou não, não importa, mas define bem o que ele está propondo fazer, que é que as pessoas, de fato, sejam socialistas sem saber. Ou seja, o maior inimigo para esse pessoal que é marxista
né, para esse pessoal que é comunista, é a Igreja Católica, justamente porque lá eles preservam verdades imutáveis, onde eles preservam a sacralidade, onde eles preservam a família, a tradição, né, a religião, os princípios morais, tudo isso para eles são condenáveis. Então ele fala assim, olha, a gente não precisa destruir a igreja, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente não precisa destruir a igreja. A gente só precisa penetrar na igreja católica, e todas as outras igrejas que puder, na abertura, e corromper por dentro. Ou seja, as pessoas seriam socialistas sem saber que são. É o que a gente está vendo e que faz muito bem hoje a teologia da libertação. Essa é a missão da teologia da libertação. Está lá inofensivamente, né? O padre, sei lá o que, aí chega na homilia, né? Ele cumpre tudo certinho, o ritual, etc. Né? Às vezes nem isso cumpre, né? O ritual certinho, mas ele cumpre lá o que ele sabe fazer, né? Que ele aprendeu lá no seminário, né, porco dele, que ensinou mais coisa sentimentalista do que verdadeiramente o que é Cristo, etc. E chega na homilia, ele começa a falar um papo meio de ajudar os pobres, não que isso seja ruim. Abrir um parênteses aqui rapidinho, não que isso seja ruim. Tem que ajudar mesmo os pobres, etc. Mas é sempre o mesmo discurso. Você repara que ele está sempre com o mesmo discurso da pobreza, da fome, de ajudar quem não tem, e a gente precisa dar nossos bens para essas pessoas. Fala assim, tá, eu entendi, tá, ok, isso é bom, é verdade, mas por que a pessoa só se apega às coisas materiais, às coisas imanentes? Porque o padre não está falando, de fato, da salvação da alma, porque é isso que a gente está preocupado, né? A gente está querendo. A gente não está querendo saber se a gente vai passar fome. Tá bom, isso é importante, né? Ninguém quer passar fome, mas São Francisco de Assis passou fome, não teve moradia, e tá isso, santo, entendeu? Então é isso que eu quero saber, como ser santo, por mais que eu tenha todas essas dificuldades, né? Por isso que as pessoas vão para a igreja, porque elas querem ser salvas, entendeu? Não é porque elas querem fazer poses de gostosonas, apesar de ter muitas pessoas assim. Então o Gramsci ele notou isso, né? E a teologia da libertação hoje no Brasil segue muito bem, né? Esse fio de meada. E agora, assim, é o seguinte: o fato é que o pessoal da esquerda no Brasil é muito mais inteligente que o pessoal da direita. Eles sim são organizados, o pessoal da esquerda. O pessoal da direita só está preocupado do próprio bolso, está preocupado em não gastar dinheiro, não sei lá o quê, e descer o malho no outro, fazer fofoquinha, né? Enquanto o pessoal da esquerda é muito unido, né? Se um fez uma cagada, ele vai lá, conserta bem no estilo cristão mesmo, né? Chamar no cantinho, em particular, sem ninguém ver, né? E dar uma corrigida, uma fraterna, entende? Então a gente está num momento assim que não adianta pôr Bolsonaro, pode botar a pessoa que você quiser, não, bota o Trump aqui no Brasil, entendeu? Que não adianta, porque todos os meios ainda estão sendo governados por eles. Essa que eu trouxe para vocês, da Escola de Frankfurt, a teoria crítica, é só uma de muitas que estão sendo permeadas na nossa cultura. O que a gente está vendo é uma engenharia social em massa no Brasil e no mundo todo. Vocês podem ver que na Europa, botem os seus olhos rapidinho na Europa, tá? Sim, bem pior do que o Brasil. Porque no Brasil, graças a Deus, tudo que é do Brasil vem de segunda mão, vem com retardo, né? Então, se começa a virar moda lá, para vir aqui demora um pouquinho, né? A gente sempre foi muito copião. Tá na nossa essência isso, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, faz um comentário aqui. Se brotar alguma dúvida, eu fico à disposição. Grande abraço.